Capítulo 2. Animais, página 11. A lendária criatura bíblica. Ao longo da história, várias criaturas lendárias povoaram a imaginação do homem. Uma das mais impressionantes, e que ainda intriga muita gente, é o Behemoth, um animal fantástico citado na Bíblia. Sua famosa aparição acontece no livro de Jó, que pertence ao Velho Testamento. Lá, o Behemoth é descrito como um animal herbívoro gigante e com uma couraça protetora. Mas, assim como acontece com muitas coisas que aparecem na Bíblia, as informações sobre o Behemoth possuem várias interpretações. Alguns dizem que ele seria um animal verdadeiro, como um elefante ou um rinoceronte. Aliás, os hebreus usam a palavra Behemoth para descrever os hipopótamos, só que isso não quer dizer que o bicho seja um hipopótamo, já que os hebreus podem ter escolhido essa palavra justamente por causa da história que está na Bíblia. Outras teorias dizem que o Behemoth poderia ser um dinossauro, ou, mais precisamente, um brachiosauro, que era um herbívoro gigante. E, como você deve imaginar, algumas teorias apontam claramente que o Behemoth não seria um animal real, mas sim uma criatura mitológica. Muitos mitos dizem que ele era uma espécie de leão gigantesco, enquanto outros apostam que era um touro de 3 chifres. Página 12. Agora, um lance muito interessante sobre o Behemoth está na tradição judaica, que diz que ele moraria num lugar a leste do Jardim do Éden que, uma vez por ano, daria um enorme rugido, que faria com que todos os animais morressem de medo dele durante 12 meses, até ele gritar novamente. Porém, outra crença judaica diz que o Behemoth é o monstro da terra, enquanto o Leviatã é o monstro do mar, veja página 13, e que os dois se enfrentarão no final dos tempos. Nessa luta, ambos irão morrer, porque a lenda diz que suas carnes vão ser servidas para os humanos que sobreviveram ao Apocalipse. Mas claro que para termos certeza disso, teríamos de estar aqui quando o mundo acabasse. Criaturas mitológicas de Shimushi, mitologia japonesa, são besouros que causariam os terremotos que acontecem no Japão. Possuem o tamanho de um punho humano, 10 pernas cabeludas, semelhantes às de uma aranha, corpo coberto de escamas e cabeça de dragão. Geram uma onda sonora com frequência perfeita para causar os tremores de terra. Página 13. Pazuzu, mitologia suméria, conhecido como rei dos demônios do vento entre os assírios e os babilônios, o Pazuzu tem corpo humano, cabeça de leão e 2 pares de asas. Na demonologia cristã, é um dos responsáveis pelo inferno e adora possuir o corpo de pessoas, como fica bem claro no filme O Exorcista. Koschei, o imortal, mitologia eslava, ele é um vilão clássico, daqueles que sequestram a mulher do herói. Existe apenas um jeito de matá-lo: destruindo sua alma. O problema é que ele a escondeu, em forma de agulha, dentro de um ovo que está dentro de um pato, que está dentro de uma lebre, que está dentro de uma caixa. Ufa! E a caixa está enterrada na mítica ilha de Buyan. Chernobyl, mitologia eslava, seria a versão eslava do que chamamos de diabo. Seu nome significa Deus Negro e ele tem enorme poder sobre as trevas, sendo capaz de invocar demônios terríveis para acabar com a humanidade e com a Terra. Serviu de inspiração para o demônio do segmento Uma Noite no Monte Calvo, da animação Fantasia, da Disney. Leviatã, mitologia fenícia, é uma das mais poderosas criaturas dos mares, possuindo tamanho gigantesco e poderes sobrenaturais. Tem a capacidade de destruir pequenas ilhas e cidades inteiras, além de causar tsunamis e terremotos. Com quase 100 metros de comprimento, é uma mistura de serpente do mar, dragão e polvo. Página 14. Thunderbird, mitologia americana, o pássaro do trovão, está presente na cultura de muitas tribos da América do Norte. Tem esse nome pois os nativos acreditavam que o bater de suas asas criava os trovões. Além disso, esses pássaros enormes soltavam relâmpagos pelos olhos e podiam invocar nuvens para causar tempestades. Lestrigões, mitologia grega, gigantes, canibais e raivosos. Também conhecidos como lestrígones, viviam na região de Fórmulas, ao sul do Lácio. Segundo a lenda, receberam a esquadra de navios comandada por Odisseu e atacaram os barcos com uma chuva de pedras gigantes. Todos afundaram, exceto aquele que transportava o herói. Como muitas criaturas gregas, apareceram na série de livros Percy Jackson.
Tífon, mitologia grega, é um titã conhecido como o pai dos terremotos e dos ventos ferozes. Uma criatura tão poderosa que até os deuses tinham medo dele. Segundo a lenda narrada por Hesíodo, Tífon foi criado para acabar com Zeus e o Olimpo, venceu a primeira luta contra seu oponente, mas foi derrotado na segunda vez em que se enfrentaram. Fenrir, mitologia nórdica, é um lobo gigante responsável pelo apocalipse, chamado de Ragnarok. Segundo a lenda, foi preso no centro do mundo, mas acabou escapando. É filho de Loki, sim, aquele mesmo, do filme Os Página 15 Vingadores, e uma profecia dizia que estava destinado a matar Odin e ser morto por Vidar, um dos filhos de Odin. Apep, mitologia egípcia. Apep é uma serpente com mais de 30 metros, que personifica o caos e é inimiga mortal dos deuses egípcios, especialmente de Ra. A lenda diz que ela e Ra se enfrentavam todos os dias ao entardecer. Apesar de ser morta em todas as batalhas, ela ressuscitava e tentava novamente no dia seguinte. Bicho teimoso. As estranhas criaturas do fundo do mar. O fundo do mar é lar para criaturas que nos fazem até duvidar que elas existem de verdade. Mas, sim, elas existem mesmo, e são apenas uma amostra do que podemos encontrar por lá, já que boa parte dos oceanos ainda é inexplorada pelo homem. Conheça abaixo alguns dos bichos mais bizarros que existem nos nossos mares. Miracel, de longe um dos peixes mais estranhos do mundo, especialmente por sua estratégia de caça. Ele se enterra quase completamente na areia e fica apenas com o rosto de fora, olhando para cima, daí o seu nome brasileiro. Quando uma presa passa nadando por perto, ele sai rapidamente da área.